Hi everybody, it's me again. E hoje nós vamos falar de pronomes. Pronomes que em inglês a gente pronuncia pronouns. Pronomes. O que é um pronome? O pronome é uma palavra que substitui o nome ou uma frase nominal. E o que seria uma frase nominal? É uma frase que tem a mesma função gramatical que o nome. Na língua inglesa existem vários tipos de pronomes, mas hoje nós vamos falar de desses quatro que, na minha opinião, são os mais importantes de aprender a princípio. Depois, mais adiante, a gente pode falar de outros, né? Que são os de sujeito, subject pronouns, objeto, object pronouns, possessive pronouns, de possessão, e reflexive pronouns, de reflexão. Então, vamos começar aqui com os subject pronouns, pronomes de sujeito, que são nada menos do que pronomes pessoais, que são usados como sujeito em frases. O que a gente conhece em português como eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vamos lá? Primeiro eu vou falar em inglês, depois a gente fala em português, tá? Ah, e outra coisa, os sujeitos, the subject pronouns, eles são usados nas frases antes do verbo, com exceção de quando a gente faz pergunta na língua inglesa, que a gente vai ver isso depois, né, mais tarde. Vamos lá. I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Que significa eu, tu, ele ou ela, he or she. It é usado para objetos inanimados ou até com vida, por exemplo, os pets, nossos cachorrinhos, bichinhos, a gente se refere como it. Eu uso it or she para quando eu vou falar da Lola. We, nós, you, vós, they, eles. Então, é a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. I, you, he, she. It é a terceira pessoa do singular, aliás, o terceiro objeto do singular. We, you, they é a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Como exemplo, aqui eu estou usando essa frase aqui, a primeira aqui. I made cookies. I made cookies. Eu fiz cookies. Cadê o sujeito aqui? O sujeito é o I, eu. Eu fiz cookies. Próximo, object pronouns, pronomes de objeto. Object pronouns. Object pronouns, que são pronomes pessoais também, que são usados como objeto gramatical. Eles normalmente recebem uma ação. Eles têm o mesmo significado, a mesma tradução que os subject pronouns, mas eles são usados de forma diferente. Normalmente os object pronouns, normalmente não, é uma regra que os object pronouns, eles vêm depois do verbo em uma frase, que é o que diferencia eles dos subject pronouns, que vêm antes dos verbos nas frases, com exceção de perguntas, que como eu falei a gente vai ver depois. Então vamos lá? Me, you, him, her, it, us, you, them. Me, you, him, her, it, us, you, them. Como exemplo, eu coloquei essa frase aqui. Segundo exemplo, I gave them cookies. I gave them cookies. Tem dois pronomes nessa frase. Tem o subject pronoun, que é o I, eu, e o them, que significa eles, né? Então, eu dei a eles cookies. I gave them cookies. Moving on, possessive pronouns. Tem gente que fala possessive, tem gente que fala possessive.
mais soando como um Z. Eu acho que isso tem a ver com o sotaque de cada um. Eu falo possessive. Eu acredito que meu marido também fala possessive. Então vamos lá. Possessive pronouns, pronomes possessivos, eles são usados para indicar ou demonstrar a possessão de algo, né? Então, eu vou falar aqui em inglês primeiro, depois a gente vai ver em português e o significado, né? A tradução. Mine, yours, his, hers, não se aplica pro it. Então, eu coloquei um X aqui. Então, o it pula aqui nesse caso, né? Ours, yours, theirs. Vamos repetir? Mine, yours, his ou hers, não se aplica para o it. Ours, yours, theirs. A tradução. Mine, a tradução. Meu, seu ou teu, né? Dele, dela, nosso. Aqui em português seria vosso, mas a gente não usa muito vosso, né? Em português mais. Mas aqui em inglês a gente usa muito yours aqui nos Estados Unidos. Yours é muito utilizado. A tradução seria vosso, né? E theirs, deles ou delas. Como exemplo, frase número 3. That book is yours. Aquele livro é seu. Aquele livro é seu. That book is yours. And lastly, por último, pelo menos por esse vídeo, reflexive pronouns, pronomes reflexivos. Esse aqui é um pouquinho difícil de explicar porque eu não encontrei assim uma explicação legal. São pronomes que refletem, né? Talvez na hora que eu for dar aqui a explicação fique mais fácil de entender. É um pronome que provavelmente você não vai usar muito, mas de vez em quando você vai ver ou vai até utilizar, mas não é tão comum. Mas é muito importante saber. Myself, yourself, himself ou herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. Note que até aqui, que são pessoas do singular, ele termina com self, S-E-L-F. O plural de self é selves, selves, S-E-L-V-E-S. Então até aqui você vai falar myself, yourself, himself, herself, itself. Quando passa para o plural, vira ourselves, yourselves, themselves. Então, é como se você falasse eu mesma, eu própria. Você está refletindo, né, aquilo em você. Eu vou dar um exemplo porque acho que fica mais fácil. Exemplo 4. I made it myself. A tradução dessa frase seria eu fiz eu mesma. Eu fiz, eu própria, eu mesma fiz isso. Então, aqui temos dois pronomes aqui. Temos o pronome de sujeito, né? O I. I made it, eu fiz, myself, eu mesma. Então, aqui, basicamente, ele está fechando em mim, né? A ação em mim, que eu fiz, eu mesma. Galera, eu esqueci de incluir os pronomes possessive adjective pronouns. Eles também são pronomes, só que eles são usados como adjetivos, né? E eles significam a mesma coisa, são pronomes de possessão. Só que eles são pronunciados um pouquinho diferente e eu vou explicar como que eles são aplicados em frase. Então vamos lá. My, your, his, her, its. Nesse caso aqui, o its, tá? O ITS junto é um pronome adjetivo de possessão, que é diferente do IT apóstrofo S,
que eu vou explicar depois a diferença, não nesse vídeo. Mas it's, eu vou dar um exemplo aqui para isso. No plural, our, your and their, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente sabe se é um pronome adjetivo possessivo ou se ele é só um pronome possessivo? Os pronomes adjetivos possessivos, eles vêm antes do objeto, da coisa, do nome, né? Exemplo aqui. My car is black. Ou your house is blue. Meu carro é preto. Minha casa é azul. Aliás, sua casa é azul. Então, assim, qual é o nome aqui? A coisa, né, que a gente está se referindo. É o carro e a casa. E aqui, antes deles, vocês estão vendo aqui os possessive adjective pronouns. My, your. My, your. My, your. Os possessive pronouns, somente, eles vêm depois da coisa ou do nome. Aqui eu vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. That's my book. Essas duas frases aqui significam a mesma coisa exatamente, só que elas estão escritas um pouquinho diferente. That's my book. Aquele é meu livro, aquele livro é meu, né? Aqui também, that book is mine, aquele livro é meu. Qual é a diferença? A diferença é que aqui, na primeira frase, a gente está usando essa forma aqui, de possessive adjective pronomes, possessive adjective pronouns. Na segunda frase, that book is mine, eu estou usando apenas um pronome possessivo, que ele está vindo depois da coisa, que é nesse caso é o livro, né, o book. É um pouquinho complicado inicialmente, mas depois quando você vai aprendendo, você vai pegando o jeito, né, de diferenciar as frases e o tipo de aplicação. Now, it's, eu falei que ia dar um exemplo para it's. Deixa eu ver aqui. Eu posso, por exemplo, dizer: eu comprei um carro. I bought a car. Its color is black. A cor dele é preta. Então, é um exemplo de como aplicar o it's. Você está se referindo à cor do carro, tá bom? Era isso que eu queria adicionar. Não queria esquecer de adicionar isso aqui, porque é importante também. E como eu falei, relaxa, porque conforme a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo como aplicar essas regrinhas, tá? Beijos!